Seja bem-vindo ao canal Vox Fortuna e hoje farei uma análise sobre a Selic e também das oportunidades de investimentos em que você, investidor, poderá tirar proveito do atual cenário econômico. Então, sabe-se que no início de agosto, houve a reunião do Copom e foi decidido mais uma redução da taxa Selic, que estava em 14,25% e aí reduziu para 14%. E é claro que, teoricamente, o cenário foi favorável para essa redução. Então, veja bem, eu disse teoricamente, começando, por exemplo, com a taxa de juros nos Estados Unidos, que acabou decidindo manter a taxa em 3,5% e 3,75%, tem ocorrido uma imensa pressão para elevar a taxa de juros norte-americana. Então, se houver essa elevação, não será favorável para uma redução aqui da Selic. Então, esse fato aí de ter pelo menos ter mantido a taxa de juros aí norte-americana foi um ponto favorável aí para a redução da Selic aí para 14%. Um outro dado é a questão da inflação, né? O índice IPCA registrou em junho, por exemplo, 0,16%. A prévia de julho apresentou ali 0,6%, mas confirmando aí o IPCA de julho ficou em 0,07%. E você vê que é um acumulado aí em 3,5%. Agora, como são dados apresentados aí pelo IBGE, eu não tenho, pelo menos na atual presidência do IBGE, eu não tenho confiança com os dados apresentados. Até porque eles estão bem distorcidos com relação à realidade. E ainda assim, mesmo com essa taxa de juros elevada, como chegou a 14%, né, esteve mais elevada, mesmo assim com essa redução gradual que vem tendo, ainda há inflação, mesmo ali apresentando os números distorcidos, eu vou até explicar direito sobre isso, mas ainda há inflação. Era para estarmos num momento de deflação. Ainda assim, há perspectivas de que a partir de agosto, né, vai passar a ter aí uma deflação e mesmo assim vai ter mais uma redução na taxa de juros. Que é bom lembrar que até o final do ano restam 3 reuniões do Copom e a previsão é de que a taxa de juros chegue a 13,75% ou 13,5%. Então, ou seja, pelo menos vai ter mais um corte aí da taxa Selic. E para isso, o cenário terá de estar favorável, como se tem os Estados Unidos ali mantiver a sua taxa de juros. Caso a inflação, se começar a ter pelo menos uma deflação, como citei, esse dado reduzido aí do IPCA, como falei, de junho, de julho, ainda apresenta uma inflação e não era em decorrência aí dessa alta da taxa de juros. E isso é devido à irresponsabilidade do atual governo em relação ao quesito fiscal, ou seja, continua gastando desenfreadamente de forma irresponsável. Como nós estamos em ano de eleições, os gastos serão maiores. Então, até falando aí que pode ser que a partir de agosto haja uma deflação, eu tenho minhas dúvidas. Se houver aí alguma deflação, pode estar tendo alguma manipulação nos dados. Como eu citei, eu não confio nos dados apresentados atualmente pelo IBGE em decorrência do presidente Márcio Pocha, porque ele vem fazendo manipulações aí nos dados para poder beneficiar a imagem do atual governo. O caso da queda aí do desemprego, da taxa de desemprego, claro, passou a computar somente quem procura emprego. Agora, aquele que está desempregado, mas recebe Bolsa Família, ou está desempregado, mas não está procurando emprego, não entra na estatística.
É muito estranho. Aí é claro que a taxa vai reduzir, né? Um outro caso que é grave, já chegou a cogitar de calcular a inflação tirando a inflação dos alimentos. Como é que pode? Como eu citei, essa taxa apresentada pelo IPCA é baixa, mas não condiz à realidade. Você que vai ao supermercado aí, pelo menos aí de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, você tem notado cada vez mais a diminuição do poder de compra. Você com o início do ano ali com R$ 500, hoje já não faz a mesma quantidade de compra com R$ 500 que agora em agosto. Então é muito estranho, como eu citei, esses dados não me inspiram confiança. No caso, né, quando falou que o Brasil saiu do mapa da fome, foi uma forma de mensurar mais absurda, como, por exemplo, eu fizesse uma pesquisa no Alphaville para ver como que está o índice de fome. Ou seja, eu não vou encontrar ninguém nenhum morador aqui no Alphaville passando fome. O Brasil saiu da fome, acabou a fome do Brasil. Tá mais ou menos isso, tá? É só uma comparação que eu estou fazendo de como que estão sendo feitos aí essa coleta de dados, essa apresentação, essas estatísticas. Então, por isso que eu digo, eu não confio plenamente nos dados apresentados pelo IBGE em se tratando do atual presidente lá do Márcio Poche. Mas, enfim, dados estão sendo apresentados. Então, de qualquer forma, ainda há inflação, mesmo com essa taxa alta. E, assim, mesmo tendo essa redução gradual, essa lenta redução, não surte efeito imediato para a economia. Para se ter ideia, para que haja aí um resultado significativo, satisfatório, é a partir de 10% para baixo ali da taxa de juros. Então, há muito que ser feito para que o país possa ter produtividade, empregabilidade, principalmente aí no setor da indústria, do agronegócio, que ainda entrega resultados expressivos, haja vista aí o resultado no PIB, na balança comercial. Então, o agronegócio ele entrega resultados. Então, tanto aí o setor da indústria, o setor aí do agro, precisa que haja essa redução aí para que possa obter aí resultados melhores. O varejo nem se fala, né, que precisa urgentemente de uma redução aí da taxa de juros, porque é o setor que mais está sendo sacrificado aí em decorrência dessa alta da Selic. Então, há muito que ser feito. É preciso que haja aí uma responsabilidade por parte do governo em questão aí fiscal. De qualquer forma, mesmo com essas adversidades, há oportunidades de investimento. Como, por exemplo, né, a renda fixa continua atrativa. Só para você ter ideia, um simples investimento no Tesouro Selic está rendendo ali 14% ao ano. Hein? Então, você vai encontrar também investimentos ali oferecendo 150% do CDI, 200% do CDI. Então, você, investidor, é importante pesquisar, garimpar mesmo que você encontra investimentos interessantes com uma boa rentabilidade. Além disso, investimento no exterior, que não pode deixar de fazer parte da sua carteira. É uma forma de você proteger o seu patrimônio, uma forma de você investir em moeda estrangeira, principalmente em moeda forte, no caso do dólar, do euro, da libra esterlina. Então, ainda assim, investir no exterior, até porque o dólar está barato, né? Então, é uma oportunidade de aproveitar o momento de fazer bons aportes no exterior. Investimentos em setores estratégicos, de logística, do agronegócio, no setor imobiliário, energia, petroquímica, mineração. Então, há investimentos interessantes nesses setores que eu citei, né, setores estratégicos, porque são indispensáveis e sempre apresentando resultados. No caso ali, logístico, é indispensável
para qualquer negócio é importante a logística. O setor imobiliário ainda há muito espaço no mercado. O agronegócio, como citei, né, continua entregando resultados. Então, imagina se num cenário de adversidade o agro entrega resultados, imagina numa melhora do cenário, né? Energia, que é indispensável, petroquímica também, mineração, que praticamente dependemos do setor de mineração, né, para vários sentidos. Então, o investidor tem aí investimentos muito interessantes que possa ter ganhos satisfatórios aí nesses setores estratégicos. Fontes de renda passiva, né, que é o caso das ações, os fundos imobiliários, onde você obtém ali através dos proventos aí a sua renda. Aí é claro, é importante saber montar uma carteira e fazer os aportes ali para que você possa aí obter no decorrer do tempo, né, um processo de médio, longo prazo, obter proventos aí, uma forma de renda passiva. E o ouro, que o ouro é um investimento milenar, né? Só para você ter ideia, com R$ 100.000 no início do Plano Real, lá em 94, você comprava uma boa casa. Hoje, nem compra uma casa. E já quem tinha ouro investido lá em R$ 100.000 no ouro, hoje compra uma casa, porque foi valorizando aí no decorrer do tempo. Mesmo nesse momento agora que o ouro está tendo uma baixa, né, um momento aí de desvalorização, mas no longo prazo o ouro está sempre valorizando, ele não perde poder de compra, mesmo que ele possa ir valorizando de forma gradual, de forma lenta, mas está sempre ali mantendo o seu poder de compra. Então eu deixo aí essas dicas com relação aos investimentos, como eu citei, são oportunidades que mesmo num cenário aí de alta da Selic, embora esteja em um processo de redução, então é onde o investidor possa obter resultados satisfatórios aí com os investimentos. E finalizando, mais uma vez, eu faço um apelo com relação a este ano, que é ano de eleições. Não dá mais para continuarmos com um governo corrupto, obsoleto, desprovido de valores, em que apoia ditaduras, o terrorismo, crime organizado, inclusive esse governo faz parte do crime organizado. Não dá mais para continuarmos um governo irresponsável no quesito fiscal, em que privilegia um grupo, ali os seus aliados políticos, a classe artística em que vem sendo beneficiada, e muito, não dá, em detrimento de uma estagnação econômica, de um empobrecimento da população, perseguição a pessoas inocentes, condenações de inocentes e a criminalidade sendo beneficiada. E do outro lado, um grupo que preza pela liberdade de expressão, pela liberdade da vida, pelo crescimento da economia, o desenvolvimento, pela liberdade da economia, a título de trazer empreendedorismo, crescimento, enriquecimento da população, sem contar os valores cristãos. Então, de que lado você está? Você quer continuar apoiando o crime organizado ou está do lado do bem? E não é só a questão de escolher um presidente, é escolher um governador decente, escolher ali deputados e senadores decentes para que possam trabalhar em sincronia, em harmonia, em prol do desenvolvimento. Eu digo que agora é a última chance para o Brasil seguir o caminho da ordem e do progresso. Mais uma vez, você apoia o crime organizado ou apoia um grupo que preza pelos valores cristãos, pela ordem, pelo progresso, pela vida, pela liberdade? Agora, a escolha é sua. Até o próximo vídeo.